Paz, meus amados, bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Abrimos a nossa Sagrada Escritura para nós ouvirmos a voz de Deus. Sabemos que nessa vida há muitos desafios. Todos os dias enfrentamos desafios. Não podemos escapar disso. Neste mundo teremos aflições, disse Jesus. E então nós temos desafios na família, no emprego, na nossa vida ministerial. E a pergunta é: quais são as suas guerras? O que você tem enfrentado nesses dias? Ou até mesmo o que você tem lutado talvez há anos sem nunca ter tido êxito? Todos nós estamos enfrentando alguma dificuldade em algum momento, em alguma área das nossas vidas. A oposição, ela faz parte da vida de todos nós desde que o momento em que nós tomamos a posição de sermos filhos de Deus e servos de Cristo. Nós enfrentamos verdadeiras batalhas espirituais em forma de contra-ataques que vêm na nossa direção para nos intimidar, para nos paralisar, para nos fazer parar de caminhar a jornada da fé. Mas, meus amados, nós temos que compreender que essas batalhas não são destinadas a nos enfraquecer, mas sim para nós permitir que Deus haja, que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Você realmente deseja ver a glória de Deus se manifestar na sua vida? Então comece a enxergar esses desafios de uma outra maneira. Comece a enxergar com os olhos da fé e ver que Deus está trabalhando o tempo todo. E tenha coragem, tenha esperança de avançar, de continuar mesmo em meio a todas as batalhas. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amados, Ele venceu e vive está para nos proteger. A Bíblia chama o nosso Criador de Senhor dos Exércitos. E não é à toa. O Senhor, o Eterno, jamais perdeu uma guerra. E a Ele pertence a vitória. Alguns anos atrás enfrentei uma guerra que parecia não ter fim. Me sentia em meio a um deserto, triste, cabisbaixa, e no meio desse tempo eu escutei a voz do Senhor me perguntar: o que alguém sente quando está passando pelo deserto? Fome e sede, respondi. Então o Senhor completou: permito que algumas coisas aconteçam na vida dos meus filhos, para que eles tenham mais fome e sede, e de estarem perto de mim, e de estarem na minha presença. Aleluia! Isso muda a nossa ótica de ver as coisas. Certamente suas guerras, perseguições, desertos, os inimigos internos, os externos, tudo isso, Deus tem um propósito único: levar você a ter mais fome, sede da presença de Deus, a querer estar mais perto de Deus. E com isso nós podemos entender que somente Ele tem o poder de sustentar, de nos preservar, de nos fazer ficar de pé no meio das nossas guerras. Veja o que diz em Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Ele. Tudo é por Ele. Vencemos por Ele. Lutamos por Ele. Passamos por essa vida nos santificando por Ele. Queridos, nós não temos em nós a capacidade de vencer nossas guerras sozinhos, na força do nosso braço. Essa força realmente só existe naquele que nos lidera em amor. Amados,
Lembre-se da história do povo de Israel que saiu do Egito em direção ao deserto. Eles enfrentaram tantas batalhas físicas, espirituais, emocionais, batalhas internas. Eles estavam vivendo um momento desafiador. E nesse contexto foi que Moisés instruiu o povo diante da perseguição dos egípcios que eles estavam enfrentando. Ele liberou uma palavra sobre a vida deles. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Oh, glória! Assim como aconteceu com o povo de Israel, as lutas que você enfrenta hoje vão desaparecer, sim, quando Deus intervir na sua vida. Você nunca mais verá esses gigantes. E então você pode glorificar ao Senhor e o nome dele será exaltado. Hoje, meu amado, se você se posicionar, você pode contemplar o livramento do Senhor vindo em sua direção. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 9, que nos diz o seguinte: para vencermos a tudo, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Fique firmes, resisti na fé. Vocês não são os únicos que estão passando por esses problemas. Isso significa que as lutas e os ataques que você está passando hoje não são exclusivos seus. Não estão acontecendo somente na sua vida. Todos nós passamos por batalhas, desafios, aflições, perdas. Portanto, meu amado, não se sinta sozinho ou achando que a sua dor é a maior dor do mundo, que a sua dor é maior que a dos outros. Mas uma certeza você pode ter: este momento vai passar e a vitória é para todos. Mas o que é importante nós entender? É tão importante nós entender que apesar de nós estarmos enfrentando guerras espirituais, isso não significa que nós não possamos desfrutar das bênçãos de Deus reservadas a nós aqui nessa terra. Mesmo no meio das batalhas, das aflições, das afrontas, nós podemos encontrar alegria, paz e esperança que ultrapassam todo o nosso entendimento de saber que Deus está batalhando por nós. De fato, meus amados, embora nós sabamos que estamos enfrentando guerras, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nossa alegria não está nas vitórias mundanas, mas no Senhor, pois é Ele que nos fortalece, nos sustenta, Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa rocha eterna. Lembre-se que a lei do Senhor restaura, e é por meio da leitura e da meditação diária da palavra de Deus que o nosso entendimento é gradualmente transformado. A Bíblia, essa palavra sagrada, ela age como uma cirurgia em nossos corações, nos preparando para vencer as guerras, as batalhas, os desafios que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida. Ela nos dá esperança, ela nos dá certeza de salvação, ela nos dá certeza de vitória. Então, meus irmãos, busque um relacionamento mais profundo com o autor da Bíblia. É por meio dessa palavra que nós encontramos força, direção, estratégias necessárias para vencer as batalhas. Amados, nós podemos ver que Deus deu a Josué uma instrução poderosa que se aplica a todos nós, a mim, a você, nos dias de hoje.
Não cesses de falar do livro da lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que promessa! Meditar na palavra de Deus, assim como a nossa oração diária ao Senhor, é uma ferramenta poderosa para nossa transformação, nossa restauração e vitória nas batalhas espirituais. Amados, Efésios 6 nos diz que com toda oração e súplicas, orando em todo tempo no Espírito, por isso estamos vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, em todo tempo. Aqui nos diz a palavra que nós podemos orar o tempo todo, mesmo que seja em espírito. Quando você se enfrenta com uma dificuldade, uma adversidade na tua frente, leve palavras ao Senhor. Leve palavras ao Senhor, medite. Não traga à tua mente palavras de derrota, de murmuração, de revolta. Não, não, não. Esse versículo, ele destaca a importância fundamental da nossa oração diária em nossas vidas, especialmente em tempos de guerras espirituais. Estando nós em meio a guerras ou não, a oração é essencial. Troque tuas palavras de murmuração, de raiva, de xingamentos por oração, por adoração ao Senhor, e tu verás uma transformação extraordinária na tua vida. Amados, mesmo que nós não estamos neste momento enfrentando uma guerra, nós precisamos continuar orando para manter a paz, a esperança, para manter essa nossa vida plena que nós estamos vivendo. Mas se estamos enfrentando uma batalha, então nós precisamos orar para ter paz em meio a ela. A oração é o alicerce que sustenta toda a nossa jornada de fé. Nos dá coragem, esperança para prosseguir. Tantos começam, mas tantos desistem. Desistem de ir à igreja, desistem de buscar ao Senhor, desistem da família, desistem dos filhos, desistem do seu cônjuge, porque não se apoiaram nas palavras de Deus e acham que no mundo vão encontrar uma felicidade plena que só Deus pode nos dar. Quanto tempo dedicamos à oração diariamente? Queridos, é fundamental nós estabelecer na nossa rotina um momento de um restart, de um reiniciar em nossa mente e espírito. Essa caminhada, essa busca por Deus. E isso é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso sucesso em todas as áreas da nossa vida. Em uma guerra, os soldados precisam estar preparados, eles precisam estar sob uma liderança, eles precisam seguir cada um dos ensinamentos que eles receberam dos seus superiores, pois sabem que as suas vidas dependem disso. Da mesma forma, eu e você, meus irmãos, precisamos nos posicionar, seguir os exemplos e ensinamentos do nosso general, o Senhor dos Exércitos, o poderoso Deus que quer nos levar às vitórias eternas. Queridos, não sei quais são as suas guerras hoje, o que você está enfrentando, o que está te fazendo chorar, o que está te deixando ansioso, mas Ele sabe e Ele quer chegar até você. Ele quer fazer você chegar ao fim de cada uma dessas batalhas, desses desafios. E para quê? Para celebrar a vitória com você. Oh, aleluia!
Isso me faz lembrar a história de Davi, um guerreiro que foi capaz de se alegrar no meio das dificuldades, que foi capaz de cantar em meio às batalhas, em meio às adversidades. Cânticos de louvor saíam dos seus lábios. E você sabe por que ele conseguiu ter essa atitude, apesar das circunstâncias adversas? Porque Davi sabia exatamente quem era o seu Deus. Aleluia! Ele o conhecia, ele aprendeu sobre o caráter do Senhor quando ele ainda era um pastor de ovelhas. Ele viu o Senhor o livrando com as suas próprias mãos. E amados, em Jesus está o poder para vencer suas guerras. Não importa o tamanho da sua batalha neste momento, leve o seu problema para Deus. Leve as suas lágrimas para Deus. Leve as suas ansiedades para Deus, porque em tempos de batalhas somos orientados pela palavra de Deus a buscar socorro em nosso Senhor. Talvez ao ler esse texto você pense, mas você não sabe o que eu estou enfrentando? Você ouvindo agora eu falar, ler esses versículos para você, você imagine, é fácil falar quando você não está passando as minhas dores. Realmente, neste momento eu não sei o que cada um está passando. Não imagino suas dores, mas com base na palavra de Deus eu posso afirmar que não existe batalha que ele já não tenha vencido por todos nós. É por meio dele que vencemos todas as nossas coisas. Porque a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Oh, aleluia! Que forte essa palavra que o Senhor está trazendo aos nossos corações neste momento. Então, o que quer dizer para nós o nosso paizinho? Não pense no tamanho da guerra, mas sim no quão grande é o amor e o poder do nosso Deus. O guerreiro Davi foi capaz de afirmar essas verdades no meio das batalhas, no meio das lutas, no meio das perseguições terríveis que ele estava passando. Nós podemos ler no Salmo 23, onde Davi fala: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amados, as suas guerras são do conhecimento do Senhor e Ele já te concedeu vitória lá na cruz do Calvário. Creia, creia, entrega para Ele. E diga, como disse o salmista: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Como igreja de Cristo, eu e você enfrentamos batalhas e desafios e muitas vezes essas lutas são semelhantes. Portanto, não faz sentido eu e você agirmos como se nós estivermos sozinhos. Nós precisamos nos unir, seja em oração, em meditação, lá na igreja, e devemos abandonar todo tipo de vaidade e caminhar juntos, orar juntos. Certamente você talvez tenha uma célula, e este é um lugar maravilhoso para isso,
onde num grupo menor podemos compartilhar nossos fardos, nos ajudar uns aos outros. Ali naquele lugar batalhamos pelas causas uns dos outros, oramos uns para os outros, e isso vai fortalecendo a unidade e a vitória. Ali é o lugar de colocar seus problemas, suas lutas diárias e pedir que os irmãos entrem em batalha junto com você. Não caminhe sozinho, não lute sozinho, busque ajuda do seu Deus, nos seus líderes e nos seus irmãos. Amém? Amém? A nossa caminhada cristã, ela inclui desafios, mas nós não estamos desarmados, não estamos sozinhos, não estamos abandonados, estamos completamente equipados e fazemos parte de um exército com a vitória garantida, liderada pelo General Supremo, nosso Senhor Jesus. Então, o que é preciso fazer? Precisamos orar, estudar a palavra, buscar o Espírito Santo em oração, manter a unidade como a igreja de Cristo. Precisamos renovar nossa esperança, lembrando que chegaremos lá, sim, conquistaremos e mudaremos o relatório nas nossas vidas. Amém? Creiam que dias melhores virão. Tempos novos estão chegando. As conquistas que sonhamos serão realizadas. Nossa esperança é fundamentada no amor de Deus, no poder do Espírito Santo, que nos conduzirá à vitória. Você não está sozinho. Você tem o Deus da guerra, o Deus forte, o Deus todo-poderoso do teu lado. E Ele está lutando por você. Porque essa batalha não é sua, essa batalha é dele. A Bíblia diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Então, mexeu com você? Mexeu com Ele também. Amados, quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, os inimigos são vencidos, as portas se abrem, as lágrimas cessam, as batalhas são vencidas, situações que você não fazia ideia de como resolver. Deus vem, Ele vai resolver e você não vai precisar fazer nada. Amém?